e não poderá vacilar. O Senhor, Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo que ocorre, o Senhor sabe. Até mesmo a folha que cai da árvore, o Senhor sabe que ela caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou dizer que tudo que acontece é da vontade de Deus, porque acontece muitas atrocidades no mundo, muitas coisas horríveis no mundo. A gente sabe que não é da vontade de Deus, mas o Senhor Deus, Ele sabe que acontece. Porque como o próprio Salmo diz, que aquele que nos guarda, Ele não tosqueneja. Que o guarda de Israel, Ele não dormirá. Ou seja, então nós entendemos que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não precisa desse descanso a qual nós, como seres humanos, que somos falíveis, nós cansamos. Nós precisamos desse descanso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas você pode dizer para mim assim, mas irmão, a Bíblia nos fala que quando Deus ele terminou de fazer todas as coisas do mundo, Ele descansou. Mas o descanso ali está dizendo que Ele descansou da sua obra, ou seja, não precisaria mais Ele criar nada disso, porque Ele já tinha criado tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele deixou para o homem um dia de descanso, para que o homem viesse a descansar. E Ele reina. E a Bíblia diz que Ele está vestido de majestade. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele viu o Senhor num alto e sublime trono. E a Bíblia diz que o seu sectel, ele enchia o templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os serafins voavam ali e cantavam ao Senhor, Santo, Santo é o Senhor. E o profeta, ao ter aquela visão, ele se sentiu um pouco perturbado naquele momento. Porque ele tinha visto ao Senhor. E ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. E eu moro em meio a um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor. Ou seja, o profeta ele diz, eu vou morrer por causa desta visão. Por eu ter visto o Senhor. Mas ele viu que a majestade de Deus estava ali. A glória de Deus estava sendo manifestada. Porque Ele reina. E está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu-se de fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. A Bíblia nos traz que o mundo ele está afirmado pela palavra de Deus. Que tudo está sustentado, está firme pela palavra do Senhor. Mas a própria Bíblia também nos ensina, irmão, que Deus também, Ele vai destruir tudo isso. Que não vai haver pedra sobre pedra. Mas que Deus tem uma promessa para o seu povo de novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Aonde não haverá injustiça. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 2 ele diz assim, o teu trono está firme. Desde então, o teu trono está firme desde então.
Tu és desde a eternidade. O trono de Deus, ele está firme. O trono do Senhor, ele não pode ser abalado. Ele não se abala. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim: os rios se levantam. Ó Senhor, os rios se levantam. Os rios se levantam os seus ruídos. E os rios levantam as suas ondas. As bravezas dos rios, quando estão cheios, e se levantam, rios grandes, dá medo, assusta. Mas o versículo 4 diz assim: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os ruídos das grandes águas. E do que as grandes ondas do mar. Ou seja, o Senhor ele está lá nas alturas. O Senhor ele não teme a ruídos de ondas do mar ou dos rios. Isso são coisas que nós, como ser humano, nós tememos. As ondas, quando a maré está alta, é lançado um alerta nas praias para ninguém encostar, que às vezes o mar está furioso, está bravio. A primeira vez que eu vi o mar, eu me assustei. Fui trabalhar ali na Baixada, passando próximo ali, vindo de Itanhaém ali, eu via pelo GPS, eu via, nossa, está tão pertinho aqui o mar, está vendo aquela onda azul, aquele negócio azul. Peguei, saí o carro, vi assim, as ondas vinham, estava meio agitado nesse dia, garoando, e me deu medo. Falei, deixa eu ir embora, sair fora. Porque assusta. Mas para Deus, para o nosso Deus, isso não assusta. Porque a Bíblia diz para nós, irmão, no livro do profeta Isaías, que Deus ele junta as águas do mar na palma da sua mão. Então isso não assusta o nosso Deus. Isso são coisas que causam medo para o homem. As tormentas que acontecem causam medo para nós. Mas para o nosso Deus, não. E o que nós temos que ter de certeza da nossa vida é que nós estamos na mão desse Deus. Sou eu que te tomo pela destra da minha justiça. Por isso eu te digo, não temas. Ele diz para nós não temermos. Quando nós passarmos pelas águas, as águas elas não iam nos submergir. Ou seja, nós não vamos naufragar quando passarmos pelas águas. Porque esse Deus nos sustenta. Esse Deus nos tem na palma da sua mão. Ele também diz que quando nós passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderia sobre a nossa vida. Porque esse Deus, ele cuida, ele protege, ele livra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos 3 servos de Deus em Babilônia, ali com o decreto do rei, que aqueles que não se ajoelhassem diante da estátua de Nabucodonosor seria lançado na fornalha. Mas ali 3 jovens, servo de Deus, que estavam ali como escravo ali naquela nação, eles não se prostravam diante da estátua de Nabucodonosor. E a palavra de Deus, e a palavra chegou até o rei que aqueles homens não se prostravam. Quando todos se prostravam, eles não se prostravam diante daquela estátua. E foi perguntado a eles por que eles não faziam isso. E eles declararam porque eles tinham um Deus sobre a vida deles. Eles acreditavam naquele Deus. É tão tal que ele diz para o rei que o Deus dele iria livrar ele da fornalha. Isso é acreditar no Deus a qual está servindo. É confiar. Ainda que seja lançado no fogo,
ele vai glorificando e vai exaltando o nome santo do Senhor, porque ele sabe que Deus tem coisa melhor para ele do que o que está acontecendo aqui. É a confiança. E aqueles homens foram lançados naquela fornalha. Mas a Bíblia diz que o rei olha e diz: não foram 3 que nós lançamos lá dentro? Sim, rei, foi 3. Então como que eu estou vendo 4 lá dentro? E um com aparência como de um filho como um Deus, como filho do homem? Porque tinha sido lançado só 3. Mas o 4º homem da fornalha estava lá, que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo, protegendo. Talvez exista situação na vida do homem aonde ele olha para a tormenta que está acontecendo e ele acha que não vai conseguir. Por quê? Porque o homem é cheio de temores, é cheio de medo. Mas quando nós confiamos em Deus, com certeza o medo ele sai. Porque nós acreditamos que o nosso Deus, ele está sempre com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Para livrar do fogo, para livrar da água, para livrar do que for. Ele está sempre com as suas mãos estendidas. Né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia nos ensina, irmão, a nós não andarmos preocupados com o dia de amanhã. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Por isso que nós temos que viver a cada dia. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, o nosso dia de amanhã será glorioso. Por isso você não deve se preocupar com o que vai acontecer amanhã, com o que pode desencadear na nossa nação amanhã ou em qualquer outra nação. Uma coisa que nós temos que ter a certeza é que nós estamos na mão desse Deus. É que Ele nos carrega na palma da sua mão. O mundo pode entrar em conflito, mas a igreja de Cristo, ela tem que estar sossegada. Ela tem que estar confiando. Porque nós sabemos que a nossa morada eterna não vai ser aqui. E Jesus, antes de ascender aos céus, ele falou para os seus discípulos que no mundo nós íamos ter aflição. Mas que a igreja de Cristo, ela tinha que ter bom ânimo. Ela não poderia desanimar. Estou sendo afligida, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ele mostrou que nós também somos capazes de vencer em Cristo Jesus. Porque João escreveu em uma das suas epístolas que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então aquele que está comigo e com você, igreja, é muito maior do que está lá no mundo. Ele não teme ruído de mar. Ele não teme confusão. E ele nos ensina também a ser corajoso. Ser forte e corajoso. E eu serei contigo. Não temas. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. Mas uma coisa é certa. Nós não devemos temer. Porque o nosso Deus, Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos. São fiéis os testemunhos de Deus. Quando nós olhamos dentro da palavra do Senhor, que nós vemos os feitos de Deus, a maneira de Deus trabalhar, como que Deus agiu na vida de cada servo, nós vemos que os testemunhos de Deus são gloriosos. Como que um Deus, Ele abre o mar e faz um povo, uma nação inteira, mais de 600.000 pessoas, passar em meio ao mar, em terra seca. Como que pode?
é o Deus a qual eu e você servimos. É o mesmo Deus que tem o mesmo poder de abrir o mar. Por isso que ele não teme as grandes ondas. Ele não teme os ruídos. Porque é um Deus que é capaz de abrir o mar e fazer o seu povo passar com os pés enxutos, sem se molhar. Alguns questionam. Ah, mas eles passaram na maré baixa. Não passaram em maré baixa. Porque não existe maré baixa no meio do mar. A Bíblia diz que eles atravessaram no meio do mar. Não fala que eles passaram na praia. Eles passaram no meio do mar. Deus abriu. E a Bíblia ainda é bem clara de dizer que se formou muralhas, uma de um lado e outra do outro. E o povo passou com seus pés em seco. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Não dá para acreditar que Faraó ou os soldados de Faraó morreram na maré baixa. Porque logo após o povo passar, veio ele com seus carros e cavaleiros. E a Bíblia diz que as ondas se fecharam sobre eles. E eles morreram. Ali no meio do mar. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele causa atraso ao nosso adversário. Para que nós passamos com os pés enxutos em meio ao mar. E para mostrar para o seu povo que ele é quem destrói o inimigo. O povo de Israel não precisou lutar. Eles só precisaram obedecer a palavra de Deus. Eles não lutaram com o Faraó e muito menos com os seus soldados. Mas eles viram todos eles sendo destruídos pela mão do Deus a qual eles estavam servindo. Que é o mesmo Deus a qual a igreja Pedra Angular também está servindo hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que é capaz de fazer tudo isso. São testemunhos que existem para mim e para você. Entender o Deus a qual nós servimos. Mas também é um Deus que é capaz também de deixar o seu povo 40 anos em um deserto, vagando, até aprender a lhe obedecer. Ele deixou o povo ali, 40 anos vagando, aonde o caminho seria de 3 dias para eles chegarem. Eles passaram 40 anos vagando. E muitas vezes, nós vagamos muito, damos muitas voltas para aprendermos a obedecer o nosso Deus. Ele permite. Muitas vezes, situações de dificuldade na nossa vida, para nós aprendermos a obedecer ao nosso Deus. Ele permite acontecer sobre a nossa vida, até situação de humilhação, para nós aprendermos a obedecer o nosso Deus. Saber que Ele é maior do que tudo. Para confiarmos nesse Deus a qual nós servimos. Para que nunca venhamos desconfiar. Porque o povo de Israel, na primeira falta que teve, faltou água, o povo já começou a reclamar. Já começou a murmurar. Por que nos tiraste de lá? Nós tínhamos tudo. Lá nós tínhamos pão, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos tudo, tínhamos verdura para comer. Mas esquece que tinha também a vara da correção de Faraó sobre as suas costas. Eles não estavam vivendo bem ali. Isso dá muitas vezes ao cristão quando ele se converte. Às vezes ele tinha até algumas coisinhas quando estava lá no mundo.
E ele vem para a casa de Deus e quando começa a ser provado por Deus, ele começa a lembrar. Mas quando eu estava lá no mundo, eu não passava por isso. Quando eu estava lá no mundo, eu podia fazer isso. Mas agora que eu estou na casa de Deus, eu não posso. Estou passando por isso por quê? Mas esquece que lá no mundo, ele vivia com a cara no chão. E Satanás esfregava a cara dele todo dia no chão. Mas quando chega na casa de Deus, qualquer coisinha que passa, já é um motivo de desconfiança. Por quê? Porque não conhece os testemunhos de Deus. Não conhece a grandeza do Deus a qual está servindo. E quando nós não conhecemos a quem nós estamos servindo, isso gera desconfiança. Quando nós não sabemos quem nós estamos seguindo, isso gera desconfiança. É por isso que a gente vê muitas pessoas retornarem, porque não conhece o Deus a qual está servindo. Que é o Deus que te toma pela mão, que é o Deus que levanta o homem lá do monturo, que nem diz o Salmo 113, e coloca em volta da sua mesa para sentar-se como príncipe. É esse o Deus a qual nós estamos servindo. É aquele que tira o homem lá da sarjeta, está lá desprezado por toda a sociedade. Esse aí não presta para nada mais. Mas nosso Deus, ele é capaz de levantar ele de lá e coloca ele de pé. Coloca ele em volta da sua mesa para sentar-se como príncipe. Ou seja, ele muda a vida totalmente da pessoa. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes ele permite na vida do cristão ele passar por alguns problemas, alguns perrengues sobre a vida dele. Para quê? Para ele se chegar mais a Deus. Para ele buscar mais a presença do Senhor. Sempre nós temos que olhar para a nossa vida e nos sentir necessitado da presença de Deus. Porque quando você sente necessitado de alguma coisa, você vai buscar para preencher aquilo ali, para suprir aquela necessidade. Mas quando você sente que está suprido, que não precisa, você não busca. Você só procura aquilo que você quer achar. Você só busca aquilo que você está sentindo falta. Se não tenho falta, eu não busco. Se eu não sinto a necessidade de Deus, eu não vou buscar a Deus. Por quê? Porque eu não tenho necessidade dele. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e sentimos que precisamos buscar a Deus, nós vamos buscar. Porque nós sentimos essa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito fiéis são os teus testemunhos. E diz assim: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então a santidade, ela convém à casa de Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmão, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus, ele habita no nosso coração. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, mas que ele mora dentro do nosso coração. É por isso que a santidade, ela convém à casa do Senhor. E se tratando tanto do templo, como se tratando também do nosso coração. A santidade, ela convém à casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que dentro do nosso coração não pode haver brecha para a impureza, para coisas ruins. Porque se houver essa brecha, não há santidade de Deus ali. Porque Deus não habita junto com o pecado, junto com a imundície.
O Senhor, Ele habita num coração sincero, um coração puro. É um coração aquebrantado. É um coração contrito. A Bíblia diz que esse o Senhor não despreza. No Salmo 51. Ele não despreza um coração desse jeito. Então convém a santidade à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós, como cristãos, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos colocando dentro dessa casa. O que nós estamos colocando dentro da casa do Senhor, se tratando da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem mesmo, ouvindo a ministração do irmão, ele pregando, ele citando que Eliseu, ele ganhou uma mulher sem dizer uma palavra. Ele passava constantemente na porta da casa daquela mulher. Ela lhe chamou para comer pão na sua casa. E a Bíblia não fala que Eliseu falou nada. Eu fiz questão de olhar também e ler. Ela diz: vejo que esse homem é um homem de Deus. Porque ela olhou para a vida dele e via a postura dele. Que era um homem de Deus. Que era um santo homem de Deus. Nós somos o templo da morada do Espírito. Então a santidade convém a essa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que as nações elas vejam o povo de Deus, que é um povo diferenciado, que é um povo diferente, que é um povo que se comporta de forma diferente, que é um povo que age de forma diferente. Por quê? Porque é um povo santo. Pedro, ele diz que nós devemos ser santo, assim como é santo aquele que nos chamou. Sede santo, porque o Senhor é santo. Ou seja, tenha uma vida diferente. Não ponha coisas que não deve dentro do seu coração. Acho que é Hebreus que fala que nós devemos pedir a Deus para que não brote nenhuma raiz de amargura dentro do nosso coração. Que não venha brotar nenhuma raiz de amargura. Que nada que venha contaminar venha ser colocado dentro do nosso coração. Porque nós temos que ser santo, ser separado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo, ele procura enganar. Ele procura mostrar uma coisa, mas que lá na frente vem a destruição. Mentiras são ditas e são repetidas muitas vezes as mentiras, para que ela se torne verdade na vida das pessoas. Uma mentira falada muitas vezes, isso fica tão relativo que as pessoas depois a têm como verdade. E isso é que nós temos que tomar cuidado. Porque muitas coisas acontecem no mundo. E nós estamos ainda nesse contexto do mundo ainda. Nós estamos aqui no meio ainda. Nós ainda não fomos tirados desse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo orou para que nós fôssemos protegidos desse mundo. Ele disse: eu não peço a ti, Pai, que os tire, mas que o proteja desse mundo. Porque o Senhor Jesus Cristo, com a sua presciência, ele já sabia que
que haveria engano sobre a face da terra. Queria haver muita mentira sobre a face da terra. E que o povo de Deus muitas vezes estaria vulnerável a isso. Porque não busca na palavra de Deus a verdade. Porque muitas vezes qualquer coisa ele aceita. Muitas vezes colocam coisas más diante dos seus olhos. E isso tem como natural, como algo natural. Se alimenta daquilo ali. Enche o seu coração daquelas coisas. E depois o Espírito Santo se retira. Porque ele não vai morar em um lugar onde ele vai ser sufocado do que não presta. É por isso que a santidade convém à casa do Senhor. A santidade convém ao nosso coração. Sermos santo como santo é aquele que nos chamou. O inimigo, a forma que ele está aproveitando para tirar o foco de nós cristãos é a mídia. As mídias que tiram o nosso foco. São programas, novelas. Isso vai tirando o foco do povo de Deus. O povo de Deus vai se alimentando dessas coisas e vai perdendo a santidade. Ele começa a relativizar tudo. Antigamente todas as igrejas combatiam o sexualismo. Hoje não se combate mais. Porque está relativo. Hoje se coloca nos meios de televisão essas coisas e passa como natural. Está como natural. Eles vão jogando tantas vezes na cabeça da pessoa aquilo ali que passa naturalmente. Hoje em dia você não vê uma propaganda sequer que não seja incentivando o homossexualismo. Antigamente nenhuma propaganda você se via, hoje tudo. Isso vai jogando na minha e na sua mente que isso é natural. Que o errado é ser hétero. Daqui a pouco eu e você vamos estar se ajoelhando diante dessas pessoas e pedindo desculpa. Desculpa, eu que estou errado. Vocês estão certos. Porque isso está sendo socado nas nossas cabeças todos os dias. Todos os dias. E isso passa como natural. Às vezes numa novela, beijo gay. E quem está lá se deliciando com aquilo ali, ele está adorando aquela situação. E daqui a pouco para ele passa como natural. É normal isso aí. Por quê? Tanto ver, de tanto ser lançado na mente, que é natural. Aí quando houve uma pregação da palavra de Deus que vai contra, quem está errado é o pregador. Ele está errado. Porque não é bem assim. Vamos relativizar tudo. Vamos deixar tudo como natural. Mas não é assim. A santidade, ela convém à casa do Senhor. O Senhor Deus ele não se une ao pecado. O Senhor Jesus não vai morar num coração onde habita o pecado. De maneira nenhuma. É por isso que nós, como cristãos, temos que tomar cuidado todo dia. Isso é para o pregador e isso é para quem está ouvindo. Com aquilo que nós colocamos diante de nossos olhos. Porque os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos foram mal, todo o nosso corpo, diz a palavra de Deus, que estará em treva. Então, se nós colocamos coisas más diante dos nossos olhos,
o nosso corpo ele vai estar em trevas. Significa Deus não habita nas trevas. Deus não vai estar em nós, irmão, porque Ele não habita nas trevas. Ele habita na luz inacessível. É na luz onde Deus habita. É num coração limpo, um coração puro. É um coração que quando vê essas coisas ele sente nojo. Nojo de ver a prática do pecado. Não de achar o pecado bonito e de achar que aquilo ali está normal. Pode acontecer que está normal. Não. Porque para mim e para você convém a santidade. Pecado não faz mais parte da nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue que foi derramado naquela cruz para perdão do meu e dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a cada dia venhamos olhar para a nossa vida e ver os nossos pontos falhos, porque todos nós falhamos, mas também da mesma forma que falhamos, somos capazes também de corrigir as nossas falhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que venhamos ser pessoas melhores na presença do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, buscar a presença de Deus, que isso é agradável ao nosso Deus.